Senhoras e senhores, provavelmente o assunto da semana, a dona Apple lançou a nova linha de MacBooks, Mac Minis e iMac com os processadores M4. Primeiro a gente tem o MacBook Pro, que não mudou muito, só o processador mesmo. Depois a gente tem o Mac Mini, que foi completamente repaginado, e o iMac, que não mudou muito também, só recebeu o processador M4. Mas agora todos os computadores da Apple estão começando com 16 GB de RAM. Porque era vergonhoso eles venderem o computador nesse preço com 8 GB. E todo mundo sabia que não era o suficiente. O meu é de 8 ou é de 16? Não, o seu eu paguei o upgrade. Que sacanagem. Vamos falar primeiro na ordem. Mas antes, eu tenho que reivindicar uma coisa pra mim aqui. Que há um tempo atrás eu fiz um vídeo reclamando das políticas de venda, de funcionamento em geral da Apple, do MacBook. E eu falo isso com lugar de fala, porque eu sou usuário de MacBook. O meu computador ali atrás está rodando no meu laptop, que é um MacBook M1 Pro. MacBook Pro, 14 polegadas com processador M1 Pro. A polêmica é que eu falei que a Apple tem essas 3 linhas de processador. Ela tem normalmente o M, né, que no caso agora é o M4. Aí depois tem um pouco melhor, um do meio, que é o M Pro, agora o M4 Pro. E depois tem o M4 Max. Esses são os 3 que saem no laptop. Depois eles têm o Ultra também, que sai no Mac Studio, mas vamos considerar esses 3. O grande problema de você ter esses 3 processadores, um fraco, um médio e um forte, é que você tem que tirar funções, limitar a capacidade do médio para forçar a galera a comprar o forte, pagar mais caro. Porque se eles conseguirem tudo que eles querem aqui no médio, é por isso que eu tenho o médio, não tenho mais forte, porque no M1 eles deram tudo pra gente, ali porque eles fizeram isso foi outra questão, você não tem incentivo de comprar um computador mais caro. E o jeito que a Apple faz as coisas aqui, ó, na hora de você comprar um computador, é o seguinte: eu quero um MacBook Pro 14 polegadas, eu vou pegar com o processador M4, ele tá disponível também com M4 Pro e M4 Max, mas eu vou comprar o M4. O primeiro vem com 16 GB de RAM e tá com 512 GB de storage. Aí eu vou selecionar ele aqui. Beleza, selecionei. Só que aí eu tô olhando ele aqui e pensei, quer saber, 512 não é o suficiente. Aí ele te cobra $250 para trocar esse 512 por 1 tera. 1 tera é um negócio bom. Você vai adicionar o preço. 2.349. Mas peraí, 2.349, você tá bem mais perto de pegar um M4 Pro. Vocês entenderam? Os upgrades vão ficando mais caros. Aí você sempre tem aquele... A tentação de gastar um pouquinho a mais para pegar o melhor. Não, é porque aí você pergunta, se eu for usar o computador aqui 4, 5 anos, eu pago mais $300. $200, $300 aqui, eu pego o próximo modelo. Mas aí você vem pro próximo modelo, né? Ele é 512. Aí ele é 512. Aí o que você pensa? Vou botar 1 tera. Vou botar 1 tera. Ele vai para 200... 3 mil. Peraí, ele vai para 249. Mas se eu... 949. Mas tem um porém. Esse daqui é o M4 Pro com 12 núcleos de CPU e 16 de GPU. Eu já tô aí na casa dos $250 de distância do M Pro, que vem com 2 núcleos a mais de CPU e 4 núcleos a mais, e já tem 1 tera de armazenamento. Então, se eu vou usar o computador por 3, 4 anos, vale a pena já eu colocar esses $300. Você cai no buraco negro da Apple. O negócio é que, uma vez que você selecionar isso daqui, eu vou te falar, vai ter um cálculo que vai fazer mais vantagem você passar pro M4 Max. Aí você vai subindo, entendeu? Você fica assim, se eu colocar $300 a mais, eu pego o melhorzinho. Aí você chega, não, mas se eu colocar 300, eu pego o melhor. Igual jogo de azar esse negócio. Então assim, gente, é só pra vocês terem uma ideia, tá? E aqui eu tô mostrando em dólar canadense. Se você visse em dólar americano, essa diferença nominalmente era menor. O efeito psicológico ainda maior. Você vai pagar 200 e pouquinho a mais. E o que eu reclamei? Eu reclamei 2 coisas em relação à prática deles com o M Pro, que é o do meio. Eles têm que capar, eles têm que limitar o M Pro. E às vezes limitam demais pra te forçar para você ter as suas features lá no M Max. Olha o que eu disse. Bandwidth. Eu quero que vocês observem isso. Com o M1 Pro de entrada, esse a gente tá falando de 2.000, o M1 Pro, falando de bandwidth, não Max. Você tinha uma largura de memória de 256 bits. Que incrível, não é mesmo? Aí a gente vai pular agora pro M3. Se você comprar o M1 mais barato, é esse. 192. A largura da banda de memória caiu. 2 gerações depois. Você tem 256 gigabytes. 153. Não, é 153 gigabytes. 6. Antes você tinha 204. Caramba, é muita coisa, né? O que aconteceu é que, quando você chega no M3, se eu não me engano aqui é do M3 Pro que eu tô falando,
eles diminuíram a largura de banda. Não só diminuíram a largura de banda, mas também a quantidade de núcleos de processamento de performance. Eles fizeram um downgrade de uma geração para outra. E esse era o negócio da Apple, eles fazem esse downgrade porque se você fosse comprar um MacBook M3, da linha M3, M3 Pro, M3 Max, se você quisesse para atividades profissionais, você tinha que ir para o Max. Eles estavam te empurrando, eles cortaram a velocidade de banda dele, a velocidade que o processador, na qual o processador pode acessar a memória RAM, basicamente. Então, isso te dá uma série de limitações, torna ele pior, por exemplo, para renderização de vídeo. Quem edita vídeo, tá? Se você tem aí o M1 Pro ou o M2 Pro, você não vai para o M3 Pro, você tinha que ir para o Max nesse sentido. Eles estavam te forçando pra cima. Eu recebi muita crítica disso. A galera me xingou, Leon, você não sabe o que você tá falando. Chamaram ele de vendido. Agora vamos falar do promocional da Apple pro M4 Pro. An M4 Pro gets a massive 75% increase in memory bandwidth. Aumento da largura de banda da memória de 75%. Por que será? Porque era pequena demais no M3 Pro. Eu tô falando, aí a galera fala que você não sabe o que você tá falando, Leon. Você tá aí no computador seguinte eles corrigem o problema. Só pra vocês verem aqui, ó, deixa eu explicar. Ó, M3 Pro, a largura de banda dele, 153 gigabits. A largura do M2, 204. Essa daqui é do M2, ó. M2 Pro. M3 Pro pro M2 Pro. Caiu. Isso era um problema. Tem impacto em várias coisas. Isso não é irrelevante. Por exemplo, renderização de vídeo é uma coisa que impacta. Por isso que eu me importo. Tá? Não, e muita gente do universo de criação de vídeo compra porque é um ótimo equipamento para editar vídeo. E a galera da edição de vídeo, tem muita gente, igual eu, vai pro Pro, porque não precisa necessariamente do Max, para a maior parte das funções. Agora vai começar a precisar por conta dessas funções de AI, tá? Eu não vou negar não, mas até essa época aqui, não tinha esse problema. Então, o que eles fizeram basicamente na geração do 3 é empurrar essa galera pro Max. A gente vem do M2, a gente vem aqui pro M3 Pro, cai para 153. Aí a gente vem agora pro M4 Pro. O M4 Pro sobe de novo para 273. Mas aí tem um problema na propaganda Apple, né? Aumento de 75 em cima do M3 Pro. Só que o M3 Pro foi uma redução. Então o aumento, de fato, principalmente para quem tá vindo do M1 Pro e do M2 Pro, não é isso tudo. Vocês entenderam? É um negócio meio Black Friday, sabe? É metade do dobro. Mas então voltou ao normal. Basicamente teve um pequeno ganho. Ou ele mantém no que tá e melhora outras coisas, ou ele melhora isso também. Você não quer um computador de nova geração, quer um downgrade. O seu computador de nova geração, você não espera que seja um downgrade em nenhum aspecto em relação da mesma linha, né? Da mesma linha da geração anterior. Tô doido? Agora aqui, ó, a outra coisa que eles fizeram também, eles aumentaram a quantidade de os núcleos de performance também. Uma coisa que eu tinha crítica na outra eram os núcleos de performance, que são os núcleos potentes do processador. Ele só tinha 5 ou 6, dependendo da versão que você quisesse do Pro, no M3. O M2 Pro era 6 ou 8. Então eles diminuíram a quantidade de núcleos de performance que você tinha disponível. Aí agora, amigo, é 8 ou 10. É outra coisa que eu critiquei no vídeo, eu não vou colocar aqui, você pode ir lá ver depois. Eles arrumaram isso também. Então, só pra deixar claro que isso aconteceu pros meus críticos. E agora eu vou continuar com o vídeo. Eu não vou entrar em detalhes no iMac porque não mudou nada de forma significativa nele. Só novo processador e 16 GB de RAM. Mas a coisa que mudou, que deixou todo mundo empolgado, é o tal do Mac Mini. Porque o Mac Mini, depois que a Apple fez a transição para esses processadores novos, Apple Silicon e coisa do tipo, eles mantiveram o design do Mac Mini antigo, da época da Intel. Não tinha mudado. Agora eles mudaram, colocaram 2 portas USB-C na frente, que antes ele não tinha porta nenhuma, e também a porta do fone de ouvido na frente. E isso daqui, pra mim, é uma das coisas mais interessantes que a Apple já fez, tá? Esse Mini, de fato, tá impressionante. Não vou negar, ainda mais que você pode comprar ele com o M4 Pro. É um processador excelente. O anúncio da Apple foi interessante também. Isso daqui que é o mais interessante do assunto da Apple, ó. Eles foram revelar o tamanho. Esse daqui é o antigo, né? Beleza. Aliás, esse é o novo e esse é o antigo. Essa é a diferença de um pro outro. E agora ele tem 3 portas Thunderbolt atrás, ele tem também HDMI, tem uma porta de LAN que você pode pagar sem conto para vir uma de 10 gigabits, o que é muito bom, tá? Isso Quantos contos? 100 contos? Acho que 100 a mais. Aí ela, em vez de 1, vende 10. Pra galera que, por exemplo, quer editar num NAS, num dispositivo externo, sabe qual é? Isso é legal, hein? E tem outra coisa também. Essas portas Thunderbolt aqui são Thunderbolt 4, mas se você comprar a versão dele não com M4, mas com M4 Pro, essas portas viram Thunderbolt 5. Qual que é a vantagem? Thunderbolt 4
tem uma largura de banda, de uma velocidade de até 40 gigabits. E o Thunderbolt 5 tem uma velocidade 3 vezes maior, tá? É 120. Por que isso é relevante? Seu dispositivo ser meio que a prova de futuro. Vai sair vários acessórios que você vai plugar, inclusive de memória externa, se você quiser adicionar memória para ele. E com esse 120, ele tem quase a velocidade da memória interna, num drive externo no computador. Isso é impressionante. Aí eles vão falar aqui do M4 Pro, que é esse processador. De fato, o M4 Pro, que é o processador intermediário, esse ano está muito bom. O M3 Pro não era bom. Quer dizer, ele é bom, mas não em termos relativos que você está esperando, né? E aí eles falam de todas as vantagens dele. E aqui também do Thunderbolt 5, que ele vai ter na versão Pro. E ele é minúsculo. Não, isso daí me deixou encantada. Ó, ele é minúsculo. Ele vai dar suporte para até 3 displays 6K. Mas teria que ainda manter conectado no hub, né? Porque ele não tem entrada de cartão, não tem nada. Você precisaria do leitor de cartão. Eles deveriam ter colocado o leitor de cartão dele, mas enfim. E se eu não me engano também, essa coisa de adicionar outros displays, eu acho que se aplica também ao iMac. Se eu não me engano, o iMac agora com o M4 pode ter displays a mais. Mas enfim, o Mac Mini de fato para mim é o lançamento mais interessante deles, mas a gente tem que falar dos MacBooks também, que não mudaram em termos de design, porém você pode conseguir eles até com o processador M4 Max. O Mini vai até o Pro só, então para profissionais talvez seja mais interessante. Aí a Apple faz todo aquele negócio deles e tá aqui os dispositivos. Eles têm, se eu não me engano, uma cor nova agora, não é mais o Space Gray, parece que ele vai ser preto de fato agora, ou prata. Ele ganhou uma nova porta, tá? Agora você tem, até no modelo M4, 3 portas Thunderbolt, e ele funciona no mesmo esquema também. Se você pegar com o M4 Pro ou Max, ele tem Thunderbolt 5, só com o M4 ele tem só Thunderbolt. E o M4 Max, que é muito interessante também, ele vai ter alguns núcleos a mais de CPU que o Pro. A CPU dele não vai ser absurdamente melhor, mas você vai poder ter até 2 vezes a quantidade de núcleos de GPU para quem edita, trabalha com 3D e tal. Isso vai ser muito interessante. E também ele vai ter aquele esquema dos 2 encoders lá para a galera que faz edição de vídeo, que ele vai ter uma velocidade maior de codificação. Mas enfim, o que eu queria falar para vocês aqui também, que é muito interessante, é que vazaram benchmarks dele, de CPU. E aqui que tá o problema desses novos processadores da Apple. Eles já eram muito potentes, tá? Antes. E parece que vazou coisa. O Tom's Guide tem aqui a referência. E aqui a gente tem o resultado de Geekbench, que é um teste de benchmark, basicamente é um teste padronizado para você testar a potência das coisas, sintético. Quer dizer que ele não lida com atividades da vida real, mas ele tem uma série de testes que ele faz para avaliar performance de CPU aqui nesse caso. A gente está tratando da parte da CPU dentro do processador. GPU, que é o drive gráfico, placa de vídeo é outra coisa. E ele te dá um número para você poder comparar entre processadores de empresas diferentes, de arquiteturas diferentes e coisas do tipo. Claro que isso não diz tudo, mas é um dos indicadores que a gente usa para poder medir performance de processador. Geekbench Single Core. O Single Core ele está medindo a potência de um núcleo só, porque tem muito processamento ainda, muitos programas e tal, que eles dependem ainda da potência de um núcleo para rodar. Esse daqui é o M4 Pro, dentro do Mac Mini. Esse daqui é o M4 Max. Eu não sei o porquê da diferença, porque em teoria era para ser os mesmos núcleos, mas aí eu não entendo todos os pormenores disso. E aqui a gente está vendo o M4 Pro dentro do laptop. Mas o negócio aqui é que a gente pode comparar com o M3, de fato ele tem uma potência maior, e a gente pode comparar com os processadores mais recentes da Intel para laptop. A gente tem aqui o Snapdragon X Elite, ele de fato tem uma pontuação inferior. Aqui a gente tem os Ryzen, que também tem uma pontuação inferior, e aqui a gente também tem o Intel Core Ultra 9, que é inclusive o computador que eu estou testando agora para poder fazer um vídeo. Em defesa desses processadores de Windows aqui, eu tenho que deixar uma coisa clara, tá? Que esse daqui, ó, principalmente o da Intel, é processadores para rodar em dispositivo ultra fino. O foco dele não é performance. O foco dele é consumir o menos possível, mas ainda assim te entregar as tarefas básicas que você precisa fazer. Então, essa coisa aqui é diferente. Mas o que você tem que comparar é esse, ó. Esse daqui é o processador de desktop da Intel. Esse daqui é o processador mais potente que você pode comprar hoje, porque os novos ainda não saíram. E mesmo assim, os novos não são mais potentes que esse. Não em todas as questões. Esse daqui tem uma pontuação do Geekbench de 3.200. O M4 Pro, que é o processador do meio, tem uma maior. Vocês têm noção disso? Isso daqui é um processador que roda no laptop que usa o laptop inteiro, menos de 65 watts. Esse processador aqui passa de 300. Só o processador. Aqui a gente tá falando do sistema inteiro. Agora a gente vem aqui pro multicore. Vou voltar aqui direto na comparação do desktop da Intel. Esse daqui é um processador ultra potente, que você tem no PC gamer, da galera que gasta dinheiro mesmo, sabe? Aquele cara investido, computador de milhares de dólares.
20. O M4 Pro no Mac Mini. No Mac Mini. Ele tá rodando no Mac Mini a 21. Aqui a diferença que eu tô vendo aqui é porque provavelmente... Ah, não, esse é o M4. Eu tô confundindo tudo até agora, Leon, parabéns, hein? Esse daqui é o M4, gente, desculpa, o M4 não é MacBook Pro. Não é minha culpa, a Apple faz essa confusão, tá? Você tem o M4, o M4 Pro e o M4 Max. Aí os computadores você tem o MacBook Air e o MacBook Pro. Aí você pode ter o MacBook Pro com o processador M4, mas você pode ter o MacBook Pro com o processador M4 Pro também. Vamos lá, esse daqui é o Pro, esse daqui é o Pro. 21. Esse daqui é um processador, tipo assim... Pesado. O processador de 300 watts, Core 9, 9900 e... 14.900K. É. Ele tá menos que o M4 Pro, que é o processador do meio. O M4 Max chega a 26. Isso é um aspecto só, que é a CPU. Tem drive gráfico, por exemplo, eu tenho certeza que um drive gráfico desse aqui não se compara com uma placa da NVIDIA que você pode colocar no seu desktop, que vai ficar no mesmo preço de um computador desse aqui, que vai equivaler em preço. Eu tenho certeza que a NVIDIA vai fazer melhor. Mas o fato de você ter um laptop de 14 polegadas, que tem uma CPU, que é pelo menos o teste sintético, mais potente que um desktop de uma CPU que chega a 300 watts, é absurdo. Então esse que é o problema com a Apple. Eu critiquei muito o MacBook, que tinha uma época, antigamente, tá? Que ele usava processador da Intel e placa de vídeo da AMD. Eu não entendia o preço que você pagava, porque ele usava os mesmos componentes que você encontrava num PC Windows mais barato. Você conseguia a mesma performance por menos. Você estava pagando para ter o macOS, que é o sistema operacional deles, que não é essas maravilhas até hoje. Você tem que ter um monte de aplicativo adicional para fazer funções básicas, que você já tem no Windows tudo embutido. Só que agora, desde que a Apple começou a fazer os processadores, esses processadores são desenvolvidos pela própria Apple. Eles abandonaram a Intel, tá? Não tem comparação em performance. Outras empresas estão concorrendo em outras vertentes. O Intel que eu estou testando aqui, que é mega fino, ele está indo para esse ultra leve, ultra portátil. Tá? Eles não estão competindo em termos de laptop que pode substituir um desktop, sabe? Essas workstation portátil, entre aspas. Mas estou falando aqui em termos de performance. Puramente, cavalos de potência. Tá difícil, amigo. Eu acho que o único que está competindo atualmente com a Apple é a NVIDIA na parte gráfica. Isso a gente está falando de produtividade. Claro que não vou falar de game aqui, porque a Apple não tem jogo. Desculpa, você não vai comprar um MacBook para jogar jogo. A gente está falando aqui de trabalho. Eu acho que se você tiver alguma atividade intensiva na parte gráfica, você ainda tem um incentivo muito grande de não ter um Apple e ter um desktop para ter uma GPU da NVIDIA, porque faz muita diferença. Eu estou codificando aqui um sinal de vídeo para mim, gravando localmente em alta qualidade essa live, e eu estou transmitindo essa live em AV1, que é um codec mega novo, mega eficiente, para o YouTube para vocês assistirem. Eu estou fazendo duas coisas. Além de gerindo tudo aqui da live, microfone, áudio, tal, tudo no computador só, eu tô codificando vídeo ainda, com codecs muito avançados. Tô fazendo isso com a NVIDIA. Nem sou, amigo. Ou sua. Falei errado? Sua. Nem sua. Mas quando a gente fala principalmente de CPU, tá difícil, cara. Eu ainda acho que o Intel que eu tô usando ali é uma ótima escolha pra galera que tá pensando assim, ou um MacBook Air ou um PC, que é esse computador mega fino que você vai andar pra baixo, pra cima na sua empresa, ter reunião em tudo que é lugar, você tem que colocar no seu colo e anotar as coisas, porque aquele seu chefe decide fazer a reunião do lado de fora debaixo da árvore, coisa do tipo. Aquilo lá é ótimo. É o dia inteiro da bateria. Você esqueceu o carregador em casa, esquece. Eu acho que eu preferiria ele a um MacBook Air. Ele é lindo, né? MacBook ele Air, que é o que ele compete, né? tá? Porque, além disso, ele tem um drive gráfico muito bom, dá pra rodar, inclusive, uns jogos AAA nele, que é uma coisa impressionante, coisa que não dá pra fazer no Mac, e eu costumo colocar isso em alto nível de importância. Porém, quando você sai dessas categorias ultra fino e coisa do tipo, e você tá falando especificamente de performance, eu acho que não tem competição. E eu acho isso ruim, inclusive, até pra quem é fã da Apple, tá? Porque se a galera tá comprando Apple porque o Windows não consegue competir, PC não consegue competir mais, a Apple cobra o preço que quiser. Ainda assim, uma coisa que segura os preços da Apple, que são meio absurdos, fora do Brasil, no Brasil eles são totalmente impraticáveis, é porque ainda eles têm que ser mais atrativos que um PC. Não pode ser muito díspare. Agora, até pra quem é fã de Apple, você não quer que a Apple seja tão boa assim, tá? Você não quer. Então, assim, gente, eu tô de fato impressionado com esses anúncios. A não ser que tenha alguma coisa muito errada que apareça em um review,
de repente tem aquelas coisas, tipo assim, já aconteceu com a Apple, de ter que fazer recall, sabe qual é? Se não tiver nada disso, provavelmente a gente está vendo aqui uma linha de laptop que para a maioria das pessoas vai substituir a necessidade de um desktop. A gente tá falando de um computador desse tamanhozinho aqui, ó, que tem uma CPU mais potente do que aquela torre daquele tamanho que eu tenho ali atrás. E mais silencioso, e mais tudo. E roda, e tipo assim, ele consome energia a conta gota, que é o mesmo processador que tem no laptop. Então assim, de fato, isso eu tenho que falar, é impressionante. Agora uma observação final, tá? Uma coisa aqui que eu vou falar para quem tá pensando em comprar isso daqui, que é o seguinte, o M4 Max, a largura de banda dele, eles anunciaram aqui, é bem alta, 546, mas só se você fizer o upgrade do processador, porque tem duas versões dele. A versão mais barata é 409, que é o seguinte, o processador que vem com 10 núcleos de performance, ele tem essa velocidade mais baixa, você tem que comprar o de 12, que quando você vai aqui na Apple, você tem que vir aqui fazer o upgrade no processador, você tem que pagar mais 300 conto para ter o mais caro, que vem com 2 núcleos a mais de CPU e 8 núcleos a mais de GPU, de placa de vídeo. É só porque a coisa fica perdida ali no meio. Eu já vi gente falando isso aqui, que a teoria é que provavelmente esse daqui era um M4, uma versão do M4 Pro. Só que a Apple achou muito parecida com o M4 Max e provavelmente ia canibalizar o mercado do processador mais forte. Aí eles colocaram como o M4 Max também. Aí você tem essas duas versões com velocidade de banda de memória diferente. Não, a galera só fala mal, não, tô falando bem da Apple aqui. Tá? E a última vez que eu falei mal, eu estava certo.